Daí você libera a tua página aí que nós vamos compartilhar na tua página, ok? Puder para os teus amigos ver aí, né? Estamos aí iniciando já uma... Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui, deixa eu ver que eu tenho que pôr aqui. Eu tenho que colocar aqui. Só um momentinho aí, rapaziada. Vamos lá. Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou o Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de julho de 2020. São exatamente 19 horas e 35 minutos. E na pauta de hoje, nós vamos falar sobre a política de combate ao coronavírus anda de mal a pior no Brasil, conforme está o título da matéria. E, como sempre, nas quintas-feiras, a conexão é feita com o professor, cientista político, economista, sociólogo e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Marcelo Marcelino, direto de Curitiba. Tudo bem com você aí, meu amigo Marcelo Marcelino? Tudo bem, meu nobre amigo Chicão, e sua trajetória de lives cada vez melhores esses últimos tempos. Satisfação, mais uma vez, de conversar com os nossos telenautas aí, de toda semana. Legal, legal, bacana mesmo, é muito salutar a gente estar junto fazendo essas lives, né? Que a intenção da gente é procurar levar notícia para que as pessoas ouçam, enfim, e reflitam sobre o que é falado. Uns podem concordar conosco, outros nem tanto, mas o importante é que a sociedade possa ter assuntos para refletir, assuntos assim, né, que às vezes não tem também muito tempo para pesquisar notícias, etc. e tal, né? Mas para esquentar os tamborins, Marcelo Marcelino, eu vou iniciar aqui falando um pouco, abordando um pouco a futura, eu acho que está meio próxima aí, eleição para a escolha do novo reitor da Universidade Federal do Paraná. Né? Este ano haverá eleições ali para a escolha do reitor. E o favorito até, então, por enquanto, é o Ricardo Marcelo, que tentará a reeleição, né? Tentará o segundo mandato, né? Isso, né? Mas na sua cola está quem? Nada menos, nada mais, nada menos que Horácio Tertuliano Filho. Por muitos, ele é considerado como um bolsonarista, por ter votado no Bolsonaro, nas eleições, enfim, e meio que se adequar às ideias bolsonaristas. E essa condição que poderá ser decisiva para a escolha, uma vez que cabe ao presidente da República, né, numa lista tríplice, escolher o reitor, né? Isso pode acontecer. O que você teria a falar sobre isso, Marcelo Marcelino? Bem, meu caro, existem várias teorias em relação ao golpe de Estado no Brasil, produzido nesses últimos anos, e eu estou alinhado a uma abordagem um pouco mais ácida no que tange a crítica ao golpe de Estado, porque, ao contrário de muitos, o golpe de Estado no Brasil ele não finalizou a sua trajetória, quer dizer, ele está ainda em curso. O golpe de Estado no Brasil, ele começa, digamos assim, em 2016, com a deposição da Dilma, com o impeachment da Dilma forjado, né? Um impeachment artificial, um golpe de Estado mesmo, mas ele já vem sendo construído desde lá de trás, principalmente com a Lava Jato em diante, mas alguns dizem que o golpe de Estado já foi dado no Brasil. E eu digo o seguinte, que o golpe de Estado no Brasil ainda não finalizou essa trajetória, quer dizer, ele ainda está em curso com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro tem apenas 1 ano e meio de mandato, e nesse 1 ano e meio ele já conseguiu destruir uma boa parte das políticas públicas que estavam em vigor, andavam, digamos assim, mais progressivamente a partir dos governos do presidente Lula, da Dilma, etc. E agora, com o golpe de Estado, a partir de Temer em diante, as coisas pioraram muito, inclusive em relação à ideologia, às ideias das pessoas. Porque o bolsonarismo, ele continua ainda com um peso significativo,
apesar de que muito da base do Bolsonaro vem se dispersando nos últimos tempos, porque o governo Bolsonaro ele vem realmente perdendo muita força. Mas ainda existem aqueles que insistem na retórica do bolsonarismo e querem ainda conseguir almejar bons frutos a partir desse tipo de disputa ideológica e disputa política, evidentemente. Então, o reitor que está na cola do Marcelo, o atual reitor da Universidade Federal do Paraná, ele vem com uma proposta, com uma ideia bastante reacionária, bastante conservadora, na contramão do que a gente precisa hoje, que é desmistificar o bolsonarismo. O bolsonarismo precisa ser desmistificado enquanto ideologia política, enquanto mentalidade, uma maneira de ser, uma maneira de confortar dentro de um pragmatismo político bastante oportunista, que é o caso do reitor nesse momento, o reitor que está em disputa com o Marcelo, o atual reitor. Quer dizer, há uma eleição agora na universidade que é uma eleição muito importante, que apesar do governo Bolsonaro querer influenciar diretamente na decisão da escolha dos reitores das universidades federais do Brasil, eu acho que precisam marcar uma posição bastante firme e veemente contra esse opositor. Quer dizer, o opositor a favor do Bolsonaro. Então, a eleição agora é uma eleição muito importante. Apesar de algumas críticas em relação à atual gestão do reitor nessa conjuntura, temos que admitir que ele ainda está bem à frente do candidato bolsonarista, que tem ideias bastante estapafúrdias em relação à própria gestão da universidade. Então, nós temos que ser bastante contundentes na desaprovação dessa candidatura, assim como na veemente, digamos que, utilização da capacidade que alguns membros da universidade têm em escolher o reitor que está se posicionando atualmente e que está nessa gestão, que é o Marcelo. Então, por mais que a gente tenha algumas ressalvas a fazer, ele ainda está muito à frente do opositor bolsonarista. Então, a gente não pode retroceder mais, né? Nós já retrocedemos muito. A universidade tem que escolher o reitor que, pelo menos, tenha ideias concatenadas com o avanço da ciência, com o progresso científico. E esse atual, agora, concorrente da Universidade Federal do Paraná, o bolsonarista, que você já citou, ele não tem nenhum tipo de elemento que conduza a não só uma gestão mais participativa, um apelo maior à necessidade da ciência, como também ele vai na contramão do que é necessário hoje para a gente pensar uma universidade minimamente autônoma e capaz de ter avanços progressistas mais adequados à atual conjuntura. Eu acredito que esse processo é um processo de, digamos, atraso, uma questão muito retrógrada colocada pela atual candidatura do opositor, em termos não só de gestão, mas em termos sociais, socioeducativos. Um atraso bastante importante que a gente não pode deixar que isso ocorra. Então, a eleição ou a reeleição do Marcelo é importante para a universidade nesse momento. Por mais que eu reitere a posição de que tem algumas questões que criticamente a gente tem que colocar, mas em relação à atual oposição bolsonarista, o Marcelo ainda é a melhor opção que se apresentou até então. Perfeito, perfeito. Deixa eu falar alguma coisa aqui. Eu quero fazer um apelo à Prefeitura Municipal de Pinhais, né, em relação aí ao coronavírus, ao combate ao coronavírus. Por favor, olha, nós estávamos ontem com 1.258 casos, hoje estamos com 1.309. Ontem, 864 recuperados, hoje 914. 175 suspeitos, hoje 206. E por aí vai. O apelo que eu faço, são 1.309 casos. Eu não ando no município inteiro, então eu não posso falar como é que estão aí as praças do município, os espaços públicos, né? A não ser domingo que eu saí, fui dar uma passeada na Serra sem sair do carro, eu e minha esposa, e a gente passou ali pelo lago, né? Pelo Parque das Águas, estava tudo fechado, ótimo, legal, é por aí mesmo.
mas eu faço um apelo ao prefeito Marli Paulino e ao secretário municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Tiago Elon Fagundes. Já pedi uma vez, algumas vezes, aqui por essa live, por telefone também, ou por mensagem que mandei. Por favor, colaborem, ajudem, trabalhem no sentido de preservar a vida das pessoas. Aqui, eu estou falando exclusivamente aqui da Praça do Conjunto Áquila, onde eu moro, aqui em frente, onde eu moro. Durante o dia, muitas pessoas frequentam ali, frequentam a praça, a imensa maioria sem usar a máscara. Né? Por que as pessoas frequentam? Porque o portão ali, que eu pedi há um tempo atrás, por favor, soldem um portão, uma tela, para que as pessoas não possam entrar. Não é proibir as pessoas de se divertir, é para preservar a vida dessas pessoas, que as pessoas vão deixar, não vão vir na praça, não vão vir entrar ali fazer ginástica, esse e aquilo, tudo sem máscara, aglomerações de pessoas, por menor que seja, 10, 15 ou 20 pessoas. Ou então, mandem alguém da saúde ou da Guarda Municipal, peço para a Polícia Militar, de vez em quando, uma passada, e pedir para quem tiver sem máscara, que use máscara. Pelo amor de Deus, ajudem a preservar a vida das pessoas que não estão acreditando, ou que não entendem, ou que desconhecem o perigo que é esse vírus. Prefeita Marli Paulino e secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Tiago Elon Fagundes, e a prefeita Marli Paulino Fagundes. Não estou culpando vocês aqui pelo aumento dos casos. Eu estou pedindo, estou implorando para vocês que fechem, que cuidem, que zelem, que dê maior atenção do que vocês estão dando. Maior atenção, se dediquem mais para preservar a vida das pessoas, porque tem muitas pessoas que, infelizmente, não entendem, ou não acreditam, ou sei lá o que acontece, que não se ligam na fita, né? Então, está aqui, eu vou mostrar aqui, não sei se vai aparecer aqui, vai aparecer, está aí, ó. Olha aí, ó. Os números estão aí, peguei da prefeitura aqui, né? Acredito que esteja dando para ver aí, né? E está na página da prefeitura. Por favor, fica aqui meu apelo, meu pedido, né? Por favor, ajudem essas pessoas a se cuidarem. Deixa eu ver aqui só um momentinho, Marcelino, eu já volto aqui. Deixa eu ver aqui quem está conosco, deixa eu ver. O Adriano Alves, boa noite, Chicão, Somavila e Marcelo, um grande abraço para você. Concordo plenamente com você, Marcelo, diz o Adriano Alves, lá de Pernambuco. Né? E nós vamos continuando aqui com a nossa live. Professor Marcelo Marcelino, o relatório do Tribunal de Contas da União aponta que o governo Jair Bolsonaro gastou apenas 11 bilhões e 400 milhões dos 39 bilhões e 900 milhões da verba emergencial destinada ao combate da pandemia do novo coronavírus até dia 25 de junho passado. Segundo o Tribunal de Contas da União, o valor represado pelo Ministério da Saúde para os estados e municípios utilizarem no enfrentamento à Covid-19 corresponde a 71% dos recursos previstos. Olha só, né? Utilizarem, você veja só, o valor represado, aquilo que não foi liberado ainda, corresponde a 71% dos recursos previstos. Qual o motivo, pergunto para você, Marcelo, qual o motivo que o governo teria para segurar ou atrasar a liberação desses importantes recursos? Olha, meu nobre, temos que esclarecer algumas coisas para as pessoas que ainda não entenderam. Quando alguém se posiciona contra o governo Bolsonaro, como eu não sou um cidadão que tem uma opinião vazia sobre aquilo que eu externo, que eu coloco ao público. Eu estou baseado, respaldado
por uma série de notícias verídicas e uma série de pesquisas de abordagem crítica, analítica sobre o tema que envolve a política ou o governo Bolsonaro. Não é algo da minha cabeça simplesmente. As minhas opiniões, as minhas posições, elas estão baseadas em coisas que nós investigamos, que nós vamos ler, que nós vamos investigar, pesquisar. Então, tudo aquilo que eu já dizia desde muito tempo sobre o governo Bolsonaro não era um mero chute, uma ideia vazia sobre alguma coisa, mas sim baseado em elementos bastante factíveis, bastante, inclusive para nós, pesquisadores, investigadores da política, bastante óbvios. Veja bem, o governo Bolsonaro, desde que começou a pandemia, em especial, nunca mesmo teve um compromisso sério com a pandemia. É só olhar as declarações muito parecidas com a de Donald Trump nos Estados Unidos. Era só uma gripezinha, que é só usar cloroquina, que, na verdade, isso daí iria passar, imunidade de rebanho, e todas umas teorias estapafúrdias que são contra a ciência, inclusive, tentando barrar a ciência mais comprometida, mais séria, em tentar identificar o que poderiam as sociedades fazer de melhor para combater a pandemia. Então, o governo Bolsonaro ele já se entregou há muito tempo, nobre Chicão. Assim como o governo dos Estados Unidos, do Donald Trump, ele já se entregou, que não teria um interesse muito maior sobre o tema tão necessário quanto o tema da pandemia global. Ele dizia, inclusive, o Donald Trump, que era um vírus chinês, uma gripe que era importada da China, que era uma gripe forjada pelos chineses para influenciar diretamente na economia norte-americana. Então, essas teorias, essas ideias vazias, elas, infelizmente, atingiram muitas pessoas. E no Brasil, com o bolsonarismo, não é diferente. O Bolsonaro faz um desserviço até hoje contra não apenas a ciência, mas contra a população. O governo Bolsonaro e seus militares de plantão em ocasião, os seus oportunistas, os seus entreguistas para os Estados Unidos, dos interesses brasileiros, eles não têm nenhum compromisso com o povo brasileiro. Vejam que os recursos represados, eles teriam uma capacidade, uma maior intensidade ao combater o coronavírus se fosse implementada uma política real e efetiva, juntamente com os municípios e os estados brasileiros. São 5.570 municípios no Brasil, são 26 estados mais Brasília, 27. Então, vejam só quanta gente poderia ser contemplada com os recursos de bilhões e bilhões de reais para o combate a favor da vida das pessoas se fosse levado a cabo a sério. Isso não tem nenhuma condição de a gente imaginar que outros governos fariam diferente, porque só tem 3 governos no mundo que agem contra a população, que é o governo dos Estados Unidos da América, o governo brasileiro e o governo indiano, que vai na esteira também do governo Trump. São os 3 piores governantes em termos de gestão do coronavírus. E digo mais, desses 3 governantes, o Brasil tem o pior dos 3 governantes. O Brasil tem o pior presidente em relação à pandemia no mundo inteiro. Então, enquanto a Argentina tem 2.500 mortos, com 45 milhões de habitantes, a população do estado de São Paulo, só o estado de São Paulo, nobre Chicão, tem mais de 20 mil mortos. Isso fora a subnotificação. Então, esses recursos que deveriam vir, eles não viriam de qualquer forma. Neste governo, não. Porque o interesse do governo Bolsonaro não é prover de recursos para os municípios e estados, porque ele faz uma política que não é uma política de combate ao coronavírus, é uma política de utilizar os recursos para interesses próprios da sua política espúria. Então, o cientista político, sociólogo, economista Marcelo Gonçalves Marcelino, que está aqui conversando com você e com os nossos queridos telenautas, não está apenas alertando, não está apenas explicitando a política real do Bolsonaro, de seu governo, como também tentando explicar para as pessoas, para que elas compreendam a dinâmica da política, que a dinâmica da política em termos de protofascismo no Brasil, ela não pensa na população, nas pessoas, porque a política geralmente pensa nos interesses de alguns grupos oportunistas, umas elites políticas e uma burguesia que não tem nenhum compromisso com a população.
Hoje o Paraná completou mais de 1.500 mortes no seu currículo. O Paraná, que era um estado que antes, há um tempo atrás, estava fora desse rol de estados perigosos de contágio e mortes do coronavírus, já está apresentando, junto com a região sul inteira, um contingente de populações atingidas enormemente pela Covid-19. Vários internados, vários contaminados, inclusive assintomáticos, ainda bem, né? E mortos, que são muitos para estados mais ricos, como são esses, estados do Sul e do Sudeste, que já contabilizaram milhares e milhares de mortes, infelizmente. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui quem está conosco. Anderson Roque Martins, boa noite, Cão Somavila, abraço, boa noite para você também. Aí estaremos juntos no próximo sábado. Aí fui convidado pelo Anderson para participar de uma live no canal dele no sábado que vem agora. Obrigado e vamos estar juntos sim, Anderson. Grande abraço para você, obrigado aí. E eu peço, se vocês que estão nos acompanhando puderem compartilhar a nossa live aí, né? Para que alcance um maior número de pessoas também e que essas outras pessoas fiquem sabendo das opiniões, das colocações dos nossos convidados aqui. Então, eu peguei aqui no site do Sputnik, né, mais uma matéria, olha só. Nessa quarta-feira, ontem, Jair Bolsonaro anunciou ainda estar com a Covid-19, após receber resultado do terceiro teste. A web não perdoa ninguém, né? Não perdoa ninguém. E não perdoa mesmo. Então, ela está trazendo memes sobre a tão recomendada cloroquina pelo presidente. Em meio às recomendações do presidente do Brasil de uso da hidroxicloroquina para o tratamento da doença, que já registrou mais de 2.100 milhões de casos no Brasil e 81.500 mortes, já estamos em 82, quase 83, né, com essa matéria de ontem. Os internautas estão contestando a eficácia do medicamento, visto que o presidente ainda continua doente. É claro que a nós aqui, ao menos a mim, não cabe analisar por falta de condição técnica, de conhecimento científico na área da saúde, não sou médico nem virologista, enfim, não tenho como avaliar se é boa, se não é, então eu não faço uso disso, não faço comentários a respeito da medicação. Mas eu faço uma pergunta para você, você fica à vontade. Dá para acreditar que Bolsonaro estaria mesmo com a Covid-19, nobre professor Marcelo Marcelino? Olha, meu querido Chicão e nossos telenautas, veja que ele utiliza a Covid-19 de forma política, de forma até inteligente, porque ele quer apresentar a sua doença junto com a cloroquina como amostra grátis que pode ser nociva à população. Só que a gente, analisando bastante bem esse caso desde o início, uma das hipóteses que Bolsonaro já teria sido contaminado, assim como a sua comitiva, quando viaja aos Estados Unidos no começo do ano. A hipótese mais plausível é que ele já tivesse sido contaminado. E como ele provavelmente é assintomático, esse caso não veio à tona. A segunda hipótese, que também é tão plausível quanto esta primeira, é que ele não esteja com a coronavírus. Quer dizer, ele não está contaminado, ele está utilizando um momento que não dá mais para esconder as mortes do coronavírus, como antes, e quer apresentar a uma população uma parte da sua base eleitoral, sua base de sustentação, e outros estão desavisados, infelizmente, que na hora do desespero querem recorrer a tábuas de salvação como a cloroquina. A hidroxicloroquina, a cloroquina, ou qualquer um desses componentes, já mostrou por expedientes científicos que não tem essa capacidade e não tem esse milagroso componente de cura como é apresentado pelo governo Bolsonaro, pelo governo Trump. Na verdade, está muito claro que isso daí é uma peça de marketing, de propaganda, tanto que o governo brasileiro
recebeu lotes de milhares e milhares de cloroquina, hidroxicloroquina, via o Donald Trump nos Estados Unidos. Inclusive, eles são parceiros nessa negociata comercial que envolve a indústria farmacêutica nos Estados Unidos. Os produtores de hidroxicloroquina, cloroquina, nos Estados Unidos estão pulando alto de alegria, porque venderam a cloroquina como a salvação e, na verdade, estão utilizando a cloroquina como uma forma de ganhos comerciais, ganhos de mercado, totalmente, não apenas antiéticos, mas absurdamente contra o povo, porque a hidroxicloroquina, a cloroquina, em alguns casos, matou pessoas, inclusive médicos, que utilizaram acreditando no milagroso componente de cura desses medicamentos. Então, é coisa muito séria, nobre Chicão. Tem pessoas que estão se automedicando por conta própria, utilizando não só a hidroxicloroquina e a cloroquina, como outros componentes que foram ditos para a sociedade que curavam, como álcool, como formas de vermífugo, de componentes misturados com vários outros fármacos, e que, na verdade, pode levar o indivíduo até a morte e adoecer mais. Então, é muito séria a situação no Brasil, porque as fake news espalhadas por aí, elas contribuem demais para esse caos que virou a saúde mundial e a saúde no Brasil e nos Estados Unidos, principalmente. Perfeito. Perfeito. E mais uma matéria aqui, ó. Política, né? Agora, claro, mas mais política, mais no interior do PSL e mexe com a vice-liderança do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro, ele retirou ontem, inclusive, quarta-feira, dia 22, a deputada, a vice-liderança, né, da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. O Bolsonaro retirou ela da função de vice-líder do governo no Congresso Nacional. E foi interessante, foi um dia após ela ter votado contra a renovação do Fundo de Desenvolvimento da Educação, o Fundeb, que financia a educação básica, né, e amplia gradualmente essa participação da União, percentual até um percentual de 23%, né, a partir de 2026. A votação sobre o Fundeb foi uma derrota acachapante, né? Esmagadora, imposta pelo Congresso Nacional, enfim, pelos deputados, né? Ao governo Bolsonaro, que não desejava a aprovação do Fundeb. O governo Bolsonaro queria acabar com o Fundeb, porque se não fosse votado, enfim, aí, e depende agora de uma votação no Senado, né? Mas se não fosse aprovado, se não for aprovado, o Bolsonaro pode extinguir o Fundeb e levar à bancarrota várias prefeituras de milhares de municípios aí da educação, de vários municípios, da educação municipal, né? De várias cidades brasileiras. O placar, 503 deputados, 499 votaram a favor de manter o Fundeb e fazer com que o Fundeb vire uma política permanente, e apenas 7 votos contra. Eu lembro aqui que, além da Bia Kicis, do PSL, votaram contra o Fundeb Paulo Martins, deputado federal pelo PSC do Paraná, Felipe Barros, deputado do PSL do Paraná, Júnior Amaral, PSL Minas Gerais, Cristonieto, PSL do Rio de Janeiro, o príncipe Luiz de Bragança, do PSL de São Paulo, aquele que quer virar rei novamente, né? E Márcio Labre, né, do PSL do Rio de Janeiro. O fato de Bolsonaro ter tirado, pergunto para você, que o fato de Bolsonaro ter tirado a deputada Bia Kicis, PFL do Distrito Federal, da liderança do governo, não seria uma cena assim para inglês ver, digamos assim, uma vez que
ele pode dizer, não, eu queria que eu votasse a favor, porque logo depois da votação, depois ele foi em frente ao Palácio, não, ó, que bom que aprovamos, não sei o quê. Não seria uma forma de desviar o assunto e dizer, não, o presidente está a favor, então eu até vou tirar a liderança da Bia Kicis. Não seria isso, Marcelo? Exatamente, nobre Chicão e telenautas. A interessante e perspicaz mobilidade do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, ela coloca para a gente algumas questões para a gente pensar e refletir. Será Bolsonaro mesmo uma pessoa tão ignorante, tão incompetente, ou, na verdade, ele utiliza desses mecanismos, desses expedientes junto de guerra híbrida e mesclados com uma falsificação da realidade dos fatos de forma proposital? Eu diria, e não apenas diria, mas comprovaria que essa tese ela já vem de muito tempo sendo defendida, de que ele utiliza desses instrumentos de factoides, de obscurantismo da realidade como elemento da sua política real, nobre Chicão. Então, na verdade, o que ele faz é dizer ao público que ele aprovou algo, ou ele foi favorável à aprovação do Fundeb, como algo sendo da sua autoria, ou quando não da sua autoria, mas da sua aprovação total e irrestrita. E é totalmente o inverso, é ao contrário. E esse jogo que ele faz, de xadrez, de mover as peças, ele fez com a Bia Kicis também. Ele a retirou, porque ela ficou na linha de frente da votação contrária ao Fundeb, mas, na verdade, apenas algo superficial para escamotear, para esconder, de fato, que ele, no fundo, não tem interesse nenhum por educação, por saúde, por nada disso daí. E o Fundeb, na verdade, para ele é um peso. Ele quer utilizar esses recursos, assim como o Paulo Guedes, para o financiamento de outras políticas, principalmente as políticas dos banqueiros, né? Que são alvo predileto do governo Bolsonaro, alimentar banqueiros. Quer dizer, eu vou colocar os banqueiros na minha linha de frente, da minha linha de tiro, mas não um tiro que ataque aos banqueiros, mas um tiro que reforce ainda mais a poderosa máquina do mercado financeiro. E utilizar desse expediente de retirar a Bia Kicis foi apenas mais uma das farsas que ele produz a todo momento. É apenas um jogo de cena mesmo, mas com a relação à política real, não tem nada efetivo, é simplesmente trocar uma peça por outra que vai fazer exatamente a mesma coisa que a Bia Kicis já fazia. Perfeito, perfeito. É isso aí. Agora, é o seguinte, como diz o nosso título, a linha que o combate ao coronavírus vai de mal a pior no Brasil, né? Isso parte desde o governo federal, vem para muitos governadores, prefeitos, prefeitas, enfim, né, que está todo mundo perdido, abre, fecha e abre, não cuidam direito, não fiscalizam, ou se fiscalizam é pela metade, enfim. E esse abre e fecha, abre 15 dias, aí fecha 15 dias, aí vão ver quem se contaminou, morreu tanto, e assim vai, né? E daí agora dá para... Melhorou um pouco, vão fechar, Santa Catarina, das 16 regiões, 9 estão em estado de super alerta, né? E o governo Bolsonaro, você veja só, o governo Bolsonaro deixou o Brasil de fora da reunião entre China e países da América Latina. Eu peguei a matéria aqui que a China apresentou nesta quinta-feira um plano de cooperação da América Latina e Caribe depois da pandemia do coronavírus. O Brasil ficou de fora da reunião. A videoconferência, presidida conjuntamente pelos ministros das Relações Exteriores da China e do México, e incluiu, estou lendo a matéria aqui, você fazer a tua contextualização depois, e incluiu aí a participação de Cuba, Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Costa Rica, Dominica, Panamá, Peru, Trinidad, Tobago, Uruguai e Equador. Wang Yi,
que é o chanceler chinês, reiterou olha só, a disposição da China de apoiar o quê? A pesquisa de vacina na região com equipes médicas, conceder empréstimos especiais para obras de infraestrutura, de saúde pública e fundos para execução de programas da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Na mesma ocasião, Wang Yi, que é do Conselho de Estado da China, ele afirmou, né, dessa sociedade da China, ele afirmou que a vacina, olha só, que a vacina desenvolvida pela China será de bem público, de acesso universal, ou seja, vai ser de graça para os países que quiserem fazer uso dela. Na sua avaliação, Bolsonaro erra ou acerta ao tomar a decisão de deixar o Brasil de fora desse encontro? O que você teria a falar sobre isso? Primeiro, querido Chicão, eu quero dizer para as pessoas e para explicar para as pessoas que essa live que a gente faz, ou qualquer uma que você, com muita propriedade, vem conduzindo há muito tempo, ela, especificamente esta daqui, pelo menos da minha parte, ela se identifica de forma crítica com um público que queira saber das coisas como elas verdadeiramente são. Então, só fazendo um adendozinho à tua questão em relação ao coronavírus anterior, para dizer o seguinte, existem duas coisas importantes para as pessoas saberem. A primeira delas, os governantes dos municípios, dos estados, assim como na União, não podem combater, não conseguem combater o coronavírus sem uma política muito bem integrada. Uma política não apenas em torno da saúde especificamente, mas em torno dos recursos que o Bolsonaro, inclusive, não disponibilizou, já, inclusive, entregues de mão beijada para noticiar com o caso do Tribunal de Contas da União, já dizendo claramente que o governo Bolsonaro não aplicou os recursos que seriam destinados ao combate do Covid-19. Primeira questão é essa, é entender que os municípios no Brasil, os 5.570 municípios no Brasil, a grande maioria, Nobre Chicão, não tem condições econômicas para manter o isolamento social, o fechamento do comércio por muito tempo. Tem que ter um aporte enorme de recursos que já estão contingenciados há muito, desde a Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, e agravado ainda mais pela Lei do Teto dos Gastos Públicos, do final de 16 para início do 17, a situação dos municípios, dos estados, piorou demais desde então. Então, não tendo recursos, você não consegue combater o isolamento social. Segundo lugar, não apenas recursos, mas uma política integrada com o Ministério da Saúde, o SUS e os postos de saúde dos municípios e dos estados. Você veja que, por exemplo, agora estão faltando medicamentos para entubar as pessoas, os anestésicos necessários para entubamento das pessoas nas UTIs, Chicão. Isso é uma coisa muito séria. Enquanto a gente tem milhares e milhares, até milhões de cloroquina, hidroxicloroquina por aí, vinda dos Estados Unidos, a gente não tem a medicação para o entubamento das pessoas, que é uma espécie de anestésico que permite às pessoas serem entubadas com menos dor, com menos sacrifício, que já é muito grande. Veja um absurdo. E outro ponto que não diz respeito apenas à questão da infraestrutura necessária, Chicão, diz respeito às eleições do final de ano. Se um prefeito, um governador ou qualquer base política decide fechar o comércio, fechar os shopping centers, fechar todos os setores da economia como deveria ser feito, que significa que esses prefeitos serão mal vistos para as próximas eleições ou reeleições de final de ano. Então, é uma coisa muito séria. Os prefeitos não querem combater o coronavírus, os governadores que estão aliados aos prefeitos também não, porque é uma política que a burguesia está impondo para os governadores e para os municípios para não fechar o comércio, porque é de interesse econômico, Chicão. Então, veja que gravidade que nós estamos presenciando, principalmente no Brasil hoje. Não é só no Brasil, mas muito mais grave dos países importantes no Brasil, infelizmente. A questão que envolve
a decisão de não participar com a China de um grande acordo que interessa ao Brasil, sem dúvida alguma, vem de encontro aos interesses dos Estados Unidos. É a tal guerra híbrida, nobre Chicão. Os Estados Unidos e o Brasil estão estabelecendo essa conexão para fechar, justamente de forma estratégica, o Cone Sul com a questão do norte das Américas, num conluio geopolítico e estratégico para combater a política da Ásia e da Europa, que resta ainda a grande aliança com a Rússia e a Turquia. Então, a Eurásia, parte da Europa, com Rússia e Turquia, e grande parte do bloco asiático, China, Coreia do Norte, Vietnã, e outros países, inclusive europeus, e outros países, inclusive do Oriente Médio, como Síria, Líbia e outros tantos, estão num acordo muito interessante, muito importante, que é a Rota da Seda, que é o contraponto da política norte-americana, da política estadunidense para o confronto geopolítico entre as duas superpotências hoje, Estados Unidos e China, junto com a Rússia. Então, não participar desse acordo, não participar dessa reunião, é uma ordem expressa dos Estados Unidos da América. Não participe de reuniões, não receba as vacinas gratuitas da China. O Brasil agora vai fazer um acordo, nobre Chicão. Isso é importante que se diga para as pessoas. Ele vai comprar as vacinas das indústrias farmacêuticas produzidas no conluio Estados Unidos e Grã-Bretanha, inclusive com a Pfizer. Ele vai preferir comprar as vacinas, Chicão, do que receber a vacina universal ofertada pela China. Uhum. Então, não só uma denúncia vazia, mas uma denúncia que ela reflete uma notícia real, verdadeira. Isso já está acontecendo. Infelizmente, as pessoas que estão Isso, só deixa eu olhando a noticiário não conseguem. Só uma colocação eu quero fazer, só uma colocação. Só uma colocação, desculpe. O Brasil, então, ele está saindo fora da Rota da Seda, quer dizer, não está nem entrando. A possibilidade de ampliar o comércio para todos os setores da economia brasileira, para recuperar mais depressa, ele está saindo fora mesmo, então, né? Ele nem vai entrar. Não! Isso é uma ordem expressa dos Estados Unidos. Não entrar em nenhum acordo com a China. A não ser o acordo de comércio que até os Estados Unidos têm, porque é inevitável na globalização econômica e financeira, você acabar, porque muitas empresas norte-americanas e estadunidenses estão dentro da China. Então, seria impossível você barrar o comércio entre esses dois países de forma integral, assim como o Brasil faz com o agronegócio. Então, isso ainda não acabou, mas pode prejudicar muito a relação Brasil e China daqui para frente. E aí, o que poderia nos ajudar, nobre Chicão, vai piorar muito, porque os Estados Unidos está definhando. Os Estados Unidos não está morto, porém, os Estados Unidos está cada vez mais frágil perante a ordem global. E isso vai acabar levando o Brasil também junto, numa forma de degradação socioeconômica jamais vista na sua história. Isso é um problema muito grave no Brasil. Se a gente não barrar o golpe de Estado no Brasil, nobre Chicão, nós vamos entrar num ciclo econômico, político e social tão grave que antes mesmo da gente consumar a República Velha, que já foi um golpe de Estado lá em 1889, a gente não haveria de olhar e, infelizmente, vivenciar, experimentar algo tão ruim, algo tão predatório contra a colonização anterior ao Império Brasileiro. A própria República Velha, ou Primeira República, que era ainda o Estado Nacional incipiente. A gente tá retroagindo, nós estamos retornando a um estágio primitivo de um neocolonialismo. Isso é muito grave, gravíssimo. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui, perfeito sua explanação. Perfeita. Sandra Bonato, boa noite. Comentei na outra entrevista o descaso aqui no litoral. Ô, Sandra, vou dar um recado aqui também para vocês aí da tribo do Mato, aí de Matinho. Conversei hoje com o Dedé, né, do
do grupo, que ele tem uma página também aí no Facebook, e nós estamos acertando para outra sexta-feira, sem ser amanhã, na outra sexta-feira ele participar do Espaço Cultural. E amanhã, lembrando que eu vou entrevistar a roqueira aqui de Piraquara, né? A nossa amiga Paulinha Kizar. Então, amanhã, fiquem atentos aí. E o Nelson Giovenardi, obrigado, Nelson, por você ter compartilhado a nossa live. Boa noite, Chicão e Marcelo. A coisa está feia, e está feia mesmo, está falando lá do Mato Grosso. Está feia mesmo a situação. Marcelo, então nós estamos aí já com quase 1 hora de programa, e nós estamos chegando aí ao final, né? Nós combinamos mais ou menos esse tempo, e eu deixo aqui para você fazer algumas colocações que queiram e fazer suas despedidas também aí, suas considerações finais. Nobre Chicão, mais uma vez, uma satisfação enorme participar com você dessa live semanal. Agradeço aos telenautas que compartilharam e que conduziram conosco esse enorme, digamos assim, conluio. Olha só o que eu vou dizer, Chicão, esse enorme conluio, coitados de nós, né? Contra a imprensa burguesa tradicional. Vamos rir um pouquinho para não chorar, né? Nós não temos capacidade alguma de ter o mesmo alcance, mas nós podemos contribuir muito, Chicão, fazendo uma brincadeira aqui com isso, com a imprensa corporativa, que tem uma capacidade enorme de atingir milhões de pessoas, que nós, infelizmente, não temos, mas nós podemos, sim, nos juntar a milhares de pessoas que continuam fazendo lives críticas, reflexivas, necessárias aos dias de hoje. Nós somos uma voz, Chicão, e você faz o seu trabalho muito bem, ouvindo várias pessoas, de várias atividades, de vários posicionamentos. Isso é fundamental para uma imprensa democrática e uma imprensa progressista, que pensa na sociedade a cada dia que passa. A gente precisa de crítica nessa sociedade, precisamos furar a bolha. E para furar a bolha, nós temos que ter lives cada vez mais que continuem fazendo o papel crítico necessário, não só aos governos, mas ao modelo de sociedade que a gente vive. Nós vivemos um modelo de sociedade muito cruel, muito violenta e muito dominante em pautas que não são de interesse nosso, são de interesse apenas da burguesia e das pessoas mais empoderadas na sociedade. Então, que seja muito bem-vinda, cada vez mais, atingirmos esse patamar de criticidade necessário hoje na imprensa, digamos que contra tudo que está aí, que é a CNN, que é a Globo News, que são os grandes jornalões, que não apresentam de forma crítica, minimamente crítica, com viés de atender a população pelo nível, pela forma mais adequada, que é olhando no olho das pessoas, explicando o que está acontecendo de fato e de juízo. Muito obrigado, meus amigos. Beleza, deixa eu ver aqui a Sandra Bonato. Obrigado, Chicão Sumavila. O Dedé Soares Roots merece ajuda muito, ele ajuda muita gente aqui no litoral e é um excelente artista. Jables, boa noite a vocês, boa noite para você também. Sandra Bonato, deixa eu ver aqui quem mais estava com o Sérgio Macanhã, Roberto Manzano, Márcio Laux, o Adriano Alves, que eu falei já também, né? Então é isso aí, pessoal, nós vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço a todos, um abração para você, Marcelo Marcelino, e até a próxima aí, pessoal. Um grande abraço a todos.